Naquela noite escura, onde tudo parecia decidido pelo silêncio e pela vergonha, nasceu uma mulher que ninguém esperava ver florescer. Vendida pela própria família, criada entre sombras e dores que ninguém ousava contar, ela carregou no corpo e na alma cicatrizes que pareciam impossível de curar. Mas a vida, com sua força misteriosa, colocou no seu caminho um homem bom, que abriu para ela a porta da esperança e do amor, ainda que o passado insistisse em assombrar seus dias. Esta é uma história de luta, de renúncia, mas sobretudo de renascimento. Uma que mostra que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz verdadeira nunca deixa de brilhar. Dizem que a vida começa no berço, mas a minha começou num lugar onde berço não havia. Só um quarto estreito, paredes descascadas e o cheiro amargo de fumaça e perfume barato. Eu nasci no quarto dos fundos de um prostíbulo, enquanto minha mãe, exausta e sem opções, se dividia entre as dores do parto e o medo de perder o pouco que tinha. Nunca conheci meu pai. Contam que ele foi embora antes mesmo de saber meu nome, talvez antes de me ver. Mais tarde, descobri que ele nunca quis que eu existisse. E que, para se livrar da responsabilidade, foi capaz de mentir à minha própria mãe, dizendo que eu tinha nascido morta. Cresci entre risos altos que escondiam lágrimas, entre o som das portas se fechando e dos saltos batendo apressados no chão gasto. As mulheres daquele lugar eram minha família, cada uma com seu jeito de sobreviver a um mundo que só sabia exigir delas. Eu aprendi cedo que não era um lugar para sonhos, mas para resistir. A infância, para mim, significou varrer chão, lavar lençol, aprender a passar despercebida enquanto homens estranhos entravam e saíam. Com 12 anos, minha vida deixou de ser só observadora daquilo tudo para se tornar parte da engrenagem. A primeira vez ainda dói quando lembro. Minha virgindade foi vendida como se fosse um objeto sem dono. Uma transação rápida, como tantas outras que ouvi acontecer ali. Mas essa foi minha. Nesse dia, algo dentro de mim morreu sem ter tido a chance de nascer direito. Minha mãe chorou escondido, e eu, sem saber se a odiava ou a perdoava, apenas engoli o choro e aprendi a endurecer. A partir dali, a rotina se tornou um ciclo que conheço melhor do que qualquer um gostaria. Roupas curtas, batom marcado, risos falsos e a obrigação de me oferecer a homens que nunca se importaram com o meu nome. Eu sobrevivia, mas não vivia. O espelho do quarto sempre devolvia um rosto que eu não reconhecia, como se fosse outra pessoa vivendo dentro da minha pele. Anos se passaram nesse redemoinho sem sabor, até que um dia ele entrou. Antônio, diferente de todos os outros homens que cruzaram aquela porta. Não tinha olhar de quem queria comprar algo, nem pressa de ir embora. Ele falava com calma, respeitava meus silêncios e me tratou pela primeira vez como se eu fosse gente. Foi ele quem, meses depois, estendeu a mão e disse: "Vem comigo, isso aqui não é vida para você." Eu não acreditei de início. Tinha medo de que fosse só mais uma promessa vazia. Mas ele cumpriu. Me tirou de lá, me levou para uma casa pequena, com quintal e cheiro de pão fresco nas manhãs de domingo. Aos poucos, foi arrancando as grades invisíveis que carreguei comigo, me mostrando que existia vida fora das paredes do prostíbulo. A gente se casou e durante algum tempo eu pensei que o passado tinha ficado para trás. Mas memórias não obedecem à nossa vontade. E o passado, ele tem o hábito cruel de bater à porta quando menos esperamos. No meu caso, o gatilho tem um nome: Lúcia. Uma mulher que trabalhou comigo naquele tempo e que de quando em quando cruza meu caminho nas ruas do bairro. Ela sempre traz um comentário ou um olhar que me devolve ao chão do velho quarto abafado, ao som das risadas forçadas e aos acordos frios que destruíram minha juventude. Todos notam como eu mudo quando a vejo. O sorriso mingua, a voz falha, e eu volto a ser a menina assustada que um dia fui. A vida nova com Antônio é meu porto seguro, mas essas lembranças, essas são como ondas violentas que me puxam de volta para o fundo. E eu me pergunto até quando vou viver assim, metade no presente, metade aprisionada no meu passado.
A vida ao lado de Antônio trouxe cores que eu jamais tinha conhecido. Pela primeira vez, acordei com o cheiro de café passado na hora, com o canto tímido dos passarinhos no quintal e com um silêncio limpo. Não aquele silêncio pesado do prostíbulo, quebrado por portas batendo e passos apressados, mas um silêncio que abraça. A casa era simples, paredes caiadas e um pequeno quintal onde Antônio cultivava temperos. Ali, ele me dizia que a vida precisava de cuidado, assim como a hortelã, o alecrim e a pimenta que ele regava com paciência. A primeira noite que dormi ao lado dele foi estranha. Não pela presença, mas pela ausência de medo. Não precisei esconder o corpo, nem fingir um sorriso. Ele me olhou como quem olha um jardim abandonado e decide cuidar até que volte a florescer. E pouco a pouco eu fui aprendendo a acreditar que era possível. Com o tempo, tomei gosto por tarefas simples que antes eu nunca havia feito por prazer, apenas por obrigação. Lavar roupas ao sol, deixar o vento secar meus cabelos, cozinhar um almoço que não fosse para clientes, mas para a família. Antônio me ouvia, mesmo quando eu ficava muda. Ele entendia meus silêncios. Mas a paz não se segurava todos os dias. No mercado, uma tarde, senti um arrepio na nuca antes mesmo de virar o rosto. Lúcia estava lá, encostada no balcão da padaria, me olhando de cima a baixo com aquele sorriso enviesado. As palavras dela foram doces para qualquer ouvido desatento, mas para mim soaram como tapa no rosto. Quem diria, hein? Agora dona de casa, toda certinha. Saí dali com o corpo tremendo. Antônio percebeu. Tentou me segurar pela mão, me perguntar o que houve, mas eu não consegui falar. A voz ficou presa na garganta como tantas vezes no passado. Chegando em casa, o cheiro do café que ele havia feito já não me dava aconchego. Tinha o gosto amargo das lembranças que Lúcia despertou. E era sempre assim. Bastava vê-la na rua, ou até ouvir aquele tipo de risada que me lembrava das outras meninas no corredor apertado lá de trás, e tudo voltava. Eu queria dizer a Antônio que meu corpo ainda carregava fantasmas, que minha alma ainda tinha quartos trancados onde eu não queria entrar. Mas tinha medo. Medo de que ele olhasse para mim diferente. Medo de que o passado sujasse o presente que estávamos construindo juntos. Nesses dias, me lembrava de um ditado que uma das mulheres mais velhas do prostíbulo me disse certa vez, quando viu meus olhos cheios de lágrimas. Menina, o ranço do passado gruda na pele como cheiro de cigarro. Pode tomar banho, trocar de roupa, ainda vai sentir. Eu acreditava que com Antônio seria diferente, mas percebia agora que a alma precisa de mais do que água e sabão para se limpar. Tentava combater isso agarrando-me a pequenos momentos. O som de Antônio serrando madeira na varanda, o sabor do pão quentinho que ele fazia quando chovia, a forma como ele me chamava de minha mulher, com orgulho, diferente daquele minha que eu ouvia antes, que era posse e não carinho. Esses instantes eram meu antídoto, minha prova de que eu tinha escapado do inferno, mas as fagulhas das lembranças ainda queimavam por dentro. E o que mais me doía, no fundo, era saber que cada vez que Lúcia aparecia, não era ela quem me jogava de volta ao passado. Era eu que ainda não tinha conseguido soltar as correntes. E isso, um dia, precisaria mudar, porque se não mudasse, minha nova vida corria o risco de ser apenas um disfarce bem feito para a mesma dor de sempre. Naquela semana, o bairro estava agitado por conta da festa de aniversário da dona Aparecida, vizinha antiga de Antônio. Era uma daquelas comemorações em que todo mundo se conhecia, onde as conversas atravessavam a rua e o cheiro de bolo no forno se misturava com o de café forte. Antônio insistiu para que eu fosse com ele. Vai ser bom para você se distrair, disse, com aquele sorriso manso que sempre me derrubava as resistências. Vesti meu vestido claro, o mais simples, mas limpo e alinhado, e prendi o cabelo com um grampo de pérola que ele disse que me deixava elegante. Segurava a mão dele como quem segura uma âncora. Por dentro, o medo trabalhava em silêncio. Eu sabia que, em encontros assim, os olhares curiosos sempre procuram histórias, e a minha não era uma que eu queria que circulasse. Chegando lá,
Os cumprimentos vieram, os abraços, as perguntas sobre a vida, sobre o quintal, sobre as receitas que eu andava fazendo. Estava tudo leve, até que num canto da varanda ouvi aquela risada. Alta, rascante, reconhecível mesmo no meio de qualquer multidão. Lúcia. Ela se aproximou devagar, com um prato de brigadeiros na mão e o sorriso que eu conhecia bem. Não um sorriso de alegria, mas de quem carrega segredos que podem despir uma pessoa em praça pública. Mas olha só, quem diria, hein? Disse com tom meloso, que só eu entendia como veneno. Antônio estava ao meu lado e apenas sorriu educadamente, sem imaginar o abismo que se abria dentro de mim. Você tá mais elegante. Nada como uma vida nova, não é mesmo? Ela completou, e aquela frase ficou pendurada no ar, como se esperasse que alguém puxasse o fio da curiosidade. Senti o sangue fugir do rosto. A lembrança invadiu minha mente com força. Corredores estreitos, meu salto alto arranhando o piso gasto, as meninas se ajeitando nos espelhos manchados, o cheiro amargo daquela mistura de perfume barato e cigarro velho. Tentei sorrir, mas era um riso travado. Antônio percebeu meu desconforto, mas eu apenas disse que precisava de um copo d'água. Entrei na cozinha da Dona Aparecida e, sozinha, segurei firme na beira da pia. A água que caía na torneira parecia distante, abafada pelo som de outras vozes, de outros tempos. Eu estava novamente de volta para o quarto abafado, ouvindo o barulho das portas batendo. "Você tá bem?" Era a voz da Dona Aparecida, suave. Balancei a cabeça e inventei que estava com uma tontura passageira. Mas por dentro, o que eu sentia era muito mais grave. Era a certeza de que o passado poderia entrar pela porta da frente a qualquer momento e me despir diante de todos, não no corpo, mas na alma. Voltei para a festa e me sentei num canto. Observei Lúcia circulando, servindo-se de bolo, conversando com todo mundo como se fosse uma senhora respeitável. E pensei em como a vida é cheia dessas ironias cruéis. Ela nunca quis sair daquele mundo, parecia até orgulhosa daquilo, enquanto eu lutei com todas as forças para fugir. Ainda assim, era como se ela tivesse poder sobre mim. A volta para casa foi silenciosa. Antônio não perguntou. Ele sabia que, se fosse para eu falar, seria no meu tempo. Mas dentro de mim crescia um incômodo. E se um dia ela decidisse abrir a boca? E se, por vingança ou vaidade, contasse sobre quem eu já fui para as pessoas que agora me conhecem como a mulher de Antônio? O reflexo disso veio nos dias seguintes. Passei a evitar eventos, a não atender convites, a mudar de calçada quando via grupos de mulheres conversando. Antônio notou e tentou me animar com almoços no quintal e pequenas viagens ao mercado, mas, no fundo, ele não sabia a dimensão desse medo. No entanto, naquela mesma semana, enquanto lavava roupa no tanque e observava um beija-flor pairar perto do pé de manjericão, pensei no que minha mãe tantas vezes repetiu. Nenhuma corrente é tão grossa que não possa ser rompida, minha filha. Mas quem tem que querer quebrar é você. E foi aí que a ficha caiu. Lúcia só teria poder sobre mim enquanto eu aceitasse ser prisioneira da minha própria história. O despertar daquela manhã trouxe uma sensação estranha. Um misto de medo e esperança que mal sabia como nomear. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, iluminando os azulejos que já haviam visto muitas histórias, algumas que eu guardava em segredo e outras que ainda mal ousava enfrentar. Vesti a roupa que Antônio tinha separado para mim na noite anterior, uma blusa clara, simples, e o jeans que eu aprendera a usar com um pouco mais de leveza. Cada gesto parecia uma batalha silenciosa contra as correntes invisíveis que me seguravam. Naquele dia, ao olhar para o quintal, as plantas pareciam mais vivas, como se algo em mim também começasse a despertar. A presença de Antônio era meu apoio. Sua maneira tranquila de estar ao meu lado me dava coragem mesmo quando eu me sentia frágil demais. Mas o que realmente mudava era uma chama interna que começava a brilhar, ainda pequena, mas resistente. Foi então que percebi que a Lúcia, com seu sorriso veneno e suas palavras afiadas, não era a dona do meu destino. Percebi que a dor que ela despertava em mim era um eco do que eu ainda não havia resolvido comigo mesma.
Comecei a entender que não podia mais permitir que o passado tirasse a leveza dos meus dias, que minha liberdade estava mais perto do que eu pensava. Lembro que sentei no banco do quintal. O vento soprava suave e eu deixei as lágrimas rolarem, mas eram lágrimas de liberação, não de perda. Pensava nas palavras doloridas e verdadeiras que ouvi anos atrás. Nenhuma corrente é tão grossa que não possa ser rompida, minha filha. Mas quem tem que querer quebrar é você. Naquele momento eu decidi. Era hora de querer quebrar. Voltei para dentro da casa, onde Antônio preparava o café com aquela calma que só quem ama sabe ter. Ele não precisava perguntar o que havia mudado. Sentia no meu olhar que algo novo nascia. Comecei a falar, primeiro timidamente, depois com mais firmeza. Falava da vida que deixei para trás, da menina e da mulher que ainda moravam na minha pele, mas que agora queriam respirar livremente. Com cada palavra sentia o peso sair dos meus ombros e com ele a leveza de um recomeço despontava. Não se tratava de esquecer o passado, mas de acolhê-lo com compaixão e usar sua força para construir o presente que eu merecia viver. A luz daquela tarde me encontrou diferente. Senti que aquela decisão me transformava sem mágica, sem pressa, mas com uma coragem verdadeira que só nasce da aceitação. Foi só o começo, mas já era um começo que me enchia de esperança. Nos dias que seguiram àquela decisão, eu percebi que coragem não é algo que se ganha de uma vez só. É um exercício diário, silencioso, que muitas vezes começa no simples ato de levantar da cama e escolher não se esconder. Acordei cedo, antes mesmo de Antônio, e fiquei algum tempo sentada à mesa da cozinha, olhando a fumaça do café subir. Pela primeira vez em muito tempo, não era um café para afogar mágoas, mas para nutrir forças. Comecei a me olhar diferente no espelho. Ainda via ali as marcas do que vivi, as do corpo e as que só eu sentia na alma, mas já não eram apenas manchas de dor. Eram também cicatrizes de resistência. Resolvi tirar do guarda-roupa um vestido que nunca tinha usado desde que Antônio me deu. Cor creme, leve, com flores miúdas. Sempre temi que fosse bonito demais para mim. Mas naquele dia, vesti. E ele me coube, não apenas no corpo, mas no espírito. A vida, no entanto, não deixa de testar quem decide mudar. Naquele sábado, fui até a feira sozinha. Sentia-me mais firme, os passos mais certos. Cumprimentei algumas vizinhas, peguei na mão de uma criança que quase tropeçou. Senti-me parte do mundo de forma serena. Mas no corredor das barracas de frutas, lá estava Lúcia. Encostada, com aquele olhar de quem mede a vida dos outros, e um sorriso que já tinha o poder de me congelar no passado. Só que dessa vez, algo foi diferente. Eu parei. Respirei fundo. E sem abaixar os olhos, mantive o passo e cumprimentei. Bom dia, Lúcia. Apenas isso, sem tremor, sem pressa. Vi a surpresa dançar no rosto dela antes de responder algo breve e me deixar passar. Continuei andando, e cada passo dali em diante parecia 1 metro a mais de distância entre mim e a prisão que carreguei tantos anos. Quando voltei, Antônio percebeu um brilho diferente nos meus olhos. Não contei o encontro, mas ele sentiu que eu trazia algo de novo, talvez fosse leveza, talvez fosse orgulho. Passei a manhã ajudando-o no quintal. Plantamos um pé de roseira que ele havia comprado na última vez que saímos juntos. Ao fincar minhas mãos na terra, senti que estava enterrando também uma parte daquela menina amedrontada e plantando no lugar uma mulher que começa, finalmente, a se sentir dona de si. Ainda havia muito para enfrentar, eu sabia. O passado não se apaga como poeira da mesa, mas, como toda mancha antiga, ele pode ser clareado com o tempo e o cuidado. E agora, mais do que nunca, eu sentia que estava aprendendo a limpar a alma, sem medo de olhar para as partes mais escuras dela. A virada começou num domingo de manhã, desses em que o cheiro do pão quente invade a casa e as janelas deixam entrar o canto dos passarinhos. Eu estava ajudando Antônio a arrumar a mesa para o café quando o telefone tocou. Atendi, e do outro lado ouvi uma voz que fazia anos não ouvia.
uma das moças que havia trabalhado comigo no prostíbulo, dizendo que Lúcia andava contando histórias sobre mim para conhecidos do bairro. O sangue subiu ao rosto. Senti a velha corrente tentando se prender de novo aos meus pés, puxando-me de volta para o porão da minha própria memória. Mas algo dentro de mim, algo que eu vinha cultivando nos últimos dias, respondeu antes que o medo tomasse conta. Podem falar o que quiserem. Essa não sou eu mais. E desliguei. Antônio, que observava de longe, veio até mim. Eu poderia ter escondido. Poderia ter dado a desculpa de sempre, dizer que era bobagem. Mas não. Algo me impedia de voltar atrás. Peguei a mão dele e, olhando nos seus olhos com firmeza, contei tudo. Cada pedaço. O lugar onde cresci, o que fui obrigada a fazer, o dia em que ele me tirou de lá. Contei até sobre o medo que sentia cada vez que Lúcia aparecia. Enquanto eu falava, senti camadas inteiras de vergonha se desprendendo da minha pele. Ele me ouviu sem interromper, e quando terminei, sua resposta foi simples e forte. Você não é seu passado. Você é a vida que escolheu viver depois dele. Aquelas palavras foram como um sopro de ar fresco em um quarto fechado há anos. Entendi que a força que eu buscava não estava em esquecer o que vivi, mas em abraçar minha história inteira, sem deixar que ninguém a use contra mim. Naquele dia, decidi agir. Tirei de uma caixa guardada as poucas fotos e objetos que ainda restavam daquela vida antiga. Toquei cada um deles não com repulsa, mas com respeito. Eles eram testemunhas de que eu sobrevivi. Depois, escrevi uma carta curta, mas firme, e pedi a um sobrinho para entregar a Lúcia. Nela não havia ameaça, apenas a verdade, que eu não tinha mais vergonha, que minha vida agora era limpa e inteira, e que qualquer palavra dela não passava de eco de um tempo que já não me pertencia. Quando fechei a carta, senti que fechava também uma porta que deixei aberta por anos. Foi um ato simples, mas que carregava todo o peso da minha libertação. Naquela noite, sentei no quintal com Antônio. O céu estava salpicado de estrelas, e eu me sentia, pela primeira vez em muito tempo, uma delas, pequena sim, mas brilhando por conta própria. Depois da carta, algo mudou no ar ao meu redor. Não porque o bairro inteiro tenha se transformado da noite para o dia, mas porque eu mesma havia mudado por dentro. Senti como se tivesse aberto as janelas de uma casa fechada há anos. O sol entrou, a poeira começou a baixar e, finalmente, consegui respirar sem medo. Nos primeiros dias, andei pelas ruas com o peito mais erguido. Não evitava mais as calçadas, nem desviava ao ver rostos conhecidos. E então, inevitavelmente, encontrei Lúcia. Foi na saída da padaria, pela manhã. Ela me olhou como sempre, aquele sorriso enviesado, cheio de segundas intenções. Mas dessa vez, eu não desviei o olhar. Cruzei por ela com calma e cumprimentei como se fosse qualquer pessoa. Vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes: surpresa e um pouco de desconcerto. Talvez tenha percebido que a chave da corrente já não estava nas mãos dela. Eu segui meu caminho com um peso a menos nos ombros e uma estranha sensação de vitória silenciosa. As vizinhas, que talvez tenham ouvido algo do falatório de Lúcia, começaram a se aproximar aos poucos. Uma trouxe mudas de manjericão para o meu quintal. Outra pediu minha receita de pão. Antônio me olhava de longe com um sorriso que misturava orgulho e alívio. Ele sabia que não era só sobre o que os outros pensavam, mas sobre como eu tinha finalmente decidido pensar sobre mim mesma. Comecei a participar mais. Feiras, reuniões na igreja, pequenos almoços comunitários. No início, ainda havia alguns olhares curiosos ou cochichos quando eu passava, mas aprendi a não dar nome nem rosto para esses ruídos. O que Deus já perdoou e limpou, ninguém tem direito de sujar de novo, me disse uma senhora na porta da missa, e aquilo ficou gravado no meu peito. O quintal de casa também começou a refletir meu estado de espírito. Plantei novas flores, cuidei da roseira que havíamos colocado semanas antes. O espaço, antes apenas arrumado, agora tinha cor, vida, cheiro de recomeço. Era como se, ao limpar minha alma,
eu também limpasse e preenchesse o lugar ao meu redor. Certa tarde, enquanto regava as plantas, percebi que a lembrança do prostíbulo ainda surgia em minha mente. Mas já não vinha carregada de dor sufocante. Era como olhar para uma foto antiga. Ali estava um pedaço da minha história, reconhecido e aceito, mas que já não tinha força para me ferir. E foi assim que compreendi que a minha liberdade não veio do fato de Lúcia parar de falar. Veio do momento em que percebi que não importava mais o que ela dissesse, porque a mulher que eu sou hoje é muito maior que a mulher que um dia fui forçada a ser. Eu sabia que a caminhada ainda teria obstáculos, mas, pela primeira vez, sentia que estava dançando no meu próprio compasso. E isso não tinha preço. Naquela manhã, acordei antes do sol. O céu ainda estava tingido de um azul profundo, e o silêncio da casa parecia carregar apenas paz, sem nenhum peso escondido. Caminhei descalça até o quintal e senti o orvalho molhar meus pés. As roseiras, que plantei com tanto cuidado, estavam carregadas de botões prontos para abrir. Sorri sozinha, porque percebi que, de certa forma, eu também estava assim, pronta para florescer de vez. Olhei para mim mesma de um jeito diferente. Já não via apenas a menina assustada de anos atrás, nem a mulher que passou tanto tempo aprisionada pelo julgamento dos outros. Via alguém inteira, dona da própria história, feita de cicatrizes, mas também de vitórias que ninguém podia tirar. Sentei no banco de madeira e respirei fundo o ar fresco da manhã. Pensei em como percorri uma estrada cheia de pedras, e ainda assim consegui chegar até aqui. Pensei no que minha mãe dizia, mesmo nos dias difíceis. Filha, o passado pode até marcar, mas ele só te aprisiona se você deixar a porta aberta. Pois bem, hoje eu não só fechei a porta, como joguei a chave fora. Lúcia pode continuar vivendo a vida dela, com suas histórias e sombras. A minha, eu escolhi iluminar. Eu sei quem eu sou, sei o que enfrentei. Sei que não devo nada além da verdade para mim mesma. E é nessa verdade que sigo vivendo, com leveza, amor e fé. O vento balançava as folhas, e de repente, uma pétala de rosa caiu no meu colo. Peguei aquela pétala entre os dedos e sorri. Para mim, foi como um sinal de que tudo o que floresce um dia solta o que já não precisa, para abrir espaço para o novo. Hoje, quem me olha vê uma mulher serena, mas por dentro pulsa a força de quem sobreviveu às maiores tempestades. Eu aprendi que dignidade não se implora, se constrói. E amor próprio. Esse é o bem mais precioso que uma mulher pode ter. Se você que me ouve agora carrega um passado pesado, saiba que ele não é sentença. Ele é apenas uma parte da sua estrada. E se eu conseguir quebrar minhas correntes, você também pode. Não importa há quanto tempo você enfrenta essa sombra, sempre existe luz esperando você se virar para ela. Se essa história falou com o seu coração, inscreva-se no nosso canal para ouvir mais relatos de vida reais e transformadores. Deixe seu like para mostrar que histórias de superação importam. Comente aqui embaixo o que essa narrativa despertou em você. A sua voz pode ajudar e inspirar outras mulheres que precisam acreditar de novo. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Quem sabe, assim como eu, ela também descubra que é possível florescer depois do inverno.